Excelente tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu gostaria de saber aqui quem ainda não me conhece. Levanta a mão. É poucas pessoas, né? Falar pro pessoal do nosso marketing lá. Olha só. Temos amigos balsamense aqui, né? Tem pessoas de tudo quanto é lugar, que bacana. Pessoal, vou ser breve porque a hora já está um pouco apressada. A minha maior preocupação aqui é amanhã, ou melhor, na segunda-feira, você saber exatamente o que você precisa fazer com aquilo que eu vou te ensinar. Não faz sentido eu estar nesse palco e você não aprender, colocar em prática, né, principalmente, e ser algo que faça sentido para você. E a minha experiência, tá, só para vocês entenderem, eu tenho uma empresa de educação empresarial chamada Sem Isso, Sem Vendas, que nasceu há algum tempo, e de lá para cá a gente vem levantando essa bandeira. A nossa empresa é um ecossistema. Para você que não sabe o que é um ecossistema, a gente consegue atender todas as necessidades que uma empresa tem: gestão, liderança, marketing, vendas, finança, tudo que você precisar, o Sem Isso, Sem Vendas pode te ajudar. Quando a gente fala de Sem Isso, Sem Vendas, as pessoas imaginam que é só vendas externas. Não é. Mas tudo é venda. Quando você vai contratar, você tem que vender a ideia para aquela pessoa que tem talento para trabalhar no seu negócio. Sim ou sim? Sim. Não é? Então, tudo é venda. A hora que você cria um processo, que você estrutura aquilo, a hora que você vai passar para os seus liderados, você tem que vender a ideia para eles. Como já dizia Peter Drucker, a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Então, você precisa vender essa ideia. E cultura, quando a gente fala sobre isso, você precisa fomentar todos os dias, tá? O assunto aqui não é cultura, não é gestão na liderança. O assunto aqui é fechamento brutal. E para vocês entenderem de onde saiu o fechamento brutal, ele é um módulo, tá, do Sem Isso, Sem Vendas. A gente vende esse produto para o Brasil inteiro, nós já temos alunos do Brasil todo. Segundo mês de lançamento, nós já estamos tendo um bom lucro, agora chegou o momento de escalarmos, tá? Então, como que surgiu tudo isso? Eu fiz uma pesquisa de campo. Mas antes de falar um pouquinho sobre a trajetória do fechamento brutal, eu quero falar para vocês o que é fechamento. É isso, ó. Fechamento é a conclusão do processo de aquisição de clientes. É a condução de um prospect para uma tomada de decisão. Ok? E quando a gente fala sobre isso, eu preciso contextualizar. Este foi o tema do ano passado. Quem estava ano passado no Metro Fluente? Fala, eu! Não, mais forte. Eu! Pronto, quem se lembra disso? O funil de vendas, na minha visão, já ficou obsoleto. Eu vou te passar uma visão muito mais ampla, mas apenas para contextualizar o que eu quero passar aqui para vocês, tá bom? Como você está vendo aqui, ó, aquisição de clientes. Essa é a primeira parte da ampulheta. Como você está vendo, fechamento repete comigo aqui, ó, bem alto. Ponto. A cada 10 pessoas, 7 têm dificuldade na hora do fechamento. Quem se identifica? Sabe fazer uma boa abordagem, sabe fazer uma boa demonstração, mas não sabe conduzir, não sabe fechar. Então, eu tinha isso de forma intuitiva. A intuição, para você que não sabe, é tomar decisões concretas com dados incompletos. Você não sabe, mas você intuiu. A mulher tem isso muito mais acentuado do que nós homens, tá? Então, mas depois que você chega no sim, ó, o sim não é o fim, é o início de uma nova etapa. Ok? Como vocês estão vendo aqui, a segunda etapa é expansão de cliente. Agora eu vendi, eu preciso explorar aqui. Tá? Estou falando um pouquinho rápido, nosso tempo é muito curto, e eu preciso passar um pouco mais à frente, que eu criei uma estrutura, eu trouxe uma estrutura aqui para te ajudar como você fechar mais vendas, tá bom? Bom, todo negócio ele precisa ter esses 3 pilares muito bem difundidos. Esses 3 pilares são elementares para uma empresa que busca ter sucesso. Primeiro ponto, levantamento de dados, pesquisa, indicadores, teste. Foi o que eu fiz. Eu tinha intuição, certo? A Elaine falou aqui sobre indicadores, fundamental, porque indicadores te dá métricas, né? Você consegue sair do achismo. O William Damon já dizia, né? Você sem uma pessoa que não mede o processo, que não tem indicadores, apenas mais alguém com uma opinião, né? Respeito sua opinião, mas eu preciso de estatística, eu preciso de fatos. E foi aí que eu saí na rua, né, no comércio. Vim aqui em São José do Rio Preto, Mirassol, sou de Bálsamo, tá, para quem não sabe. E ali eu fui e perguntei. Chegava no dono do estabelecimento e falava assim, posso fazer uma pesquisa aqui no seu espaço? Mas como assim? Eu trabalho com venda, ensino as pessoas nesse ponto. E eu queria saber qual que é a dificuldade que os seus vendedores têm. Eu chegava no vendedor, me apresentava e falava assim, olha, rapidinho,
Entre o funil mais simples, a abordagem, demonstração e fechamento, qual que é a sua maior dificuldade? E a maioria falava, fechamento. Eu sei abordar, eu sei demonstrar, mas eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo fechar. E eu falei, pô, eureka, né? A minha intuição estava certa. E foi aí que eu fui pesquisar, tá? E foi aí que eu fui pesquisar, né? Fiz essa pesquisa um pouco mais profunda e eu descobri isso, ó, 70% dos vendedores têm dificuldades na etapa do fechamento. Então, primeiro ponto, levantamento de dados. Você precisa entender quais são os dados do seu negócio. ROI, CAC, que mais? Tem uma pancada deles aqui, né, que você precisa entender para você metrificar o seu negócio. E aqui alguns dados para você avaliar. Olha só, 44% dos vendedores desistem da venda após a primeira objeção. Segundo, 80% das vendas ocorrem entre o 5º e o 12º contato. Por essas duas estatísticas aqui, você está vendo o tanto de dinheiro que você deixa na mesa? O tanto de dinheiro que você não consegue trazer para o seu negócio por não ter um fluxo de cadência para follow-up, algo que, de fato, faz você acompanhar esse cliente. Quando você entra aqui, ó, 5º e o 12º contato, gera um gatilho fantástico, familiaridade. O que é familiaridade? Ó, já vi uma vez, já vi uma segunda vez, já vi a terceira vez. E ali a pessoa vai conhecendo mais sobre você. Isso é fundamental e um divisor de água para o seu negócio, tá? Ó, 7 a cada 10 vendedores têm dificuldade na etapa do fechamento, conforme eu falei. Mais de 70% acredita estar incomodando o prospect, por isso não retorna o contato. Levanta a mão. Assim, pô, estou sendo invasivo demais. Gente, eu faço isso, ó, levantamento de dados. Entendeu? Eu fico perguntando exatamente para confirmar aquilo que eu já sei. E eu falo assim, pô, mas por que você acredita nisso? Inclusive, até a minha própria esposa, uma vez, ela falou, amor, eu não consigo vender como você, porque... Eu não sei, eu falei, vamos entender? É uma crença que você tem aí enraizada. O que aconteceu lá atrás? Teve alguma situação que te marcou? Aí ela foi buscar, até que ela me relatou o seguinte, que, em um momento, o pai dela estava em frente à casa dela lá, e, de repente, viu um vendedor, um mascate. Quem lembra do mascate, né? Aí o pai dela falou o seguinte para ela, vamos entrar que eu não aguento esse povo. E aquilo ficou ancorado na cabeça dela. Entendeu? Então, a gente tem que desconstruir esse estereótipo que foi criado do vendedor. Que o vendedor é chato, que o vendedor é inconveniente. Existem bons profissionais. Agora, pensa comigo, gente. Se a Apple não vender, ela quebra. Se o McDonald's não vender, ela quebra. Se a sua empresa não vender, ela quebra. Esse evento não estaria acontecendo se não houvesse venda. Sim ou sim? Tudo bem? Apenas 30% dos vendedores têm um fluxo de cadência definido. Vamos entender um pouco sobre isso? Agora que você entendeu levantamento de dados, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a definição do perfil do cliente ideal. Não tem as personas? Persona é quando eu entendo de forma micro, que quando você fala em público-alvo é macro, é ou não é? Pô, eu vendo para, sei lá, homens de 18 a 70 anos. Vendo sapato para homens de 18 a 70 anos. Agora, quando você fala persona, você imagina uma pessoa. Por exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo tem lá seus 45 anos, separado, tem um filho, trabalha como auxiliar de uma fábrica e, aos finais de semana, ele é vaidoso porque ele está separado, quer arrumar um par e gosta de bom sapato. Olha a diferença, não é mais individual, isso é persona. Mas eu posso pegar também uma pessoa, um jovem de 18 anos, que gosta de ir para balada. São pessoas diferentes em momentos diferentes. Cada persona existe uma comunicação específica para isso. Eu não posso tratar todo mundo igual. Né? Já ouviu falar? Não há nada mais desigual do que tratar de forma igual pessoas tão diferentes. As coisas são diferentes, eu preciso entender isso. Tá? Uma vez que eu entendi as diferentes personas, eu posso olhar para a minha base e analisar quem é o perfil do cliente ideal. Quem é aquele que compra com recorrência? Quem é aquele que paga certinho? Quem é aquela pessoa que promove o meu trabalho, não barganha? Isso é interessante, sim ou sim? Sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, um conceito que eu acho que vai fazer sentido para vocês, tá? Existem várias categorias de clientes, eu vou falar de 3 aqui para vocês. Nós temos aqui o CMV, nós temos o CP, e nós temos o Below 0. Quem que é esse?
Esse é o perfil do cliente ideal. É o cliente de maior valor. Compra certinho, né? Paga certinho, tem uma recorrência, tudo aquilo que eu falei. É isso aqui, ó. Quem tem esse cliente na sua base? Ele é em menor número, é ou não é? É este cliente que você tem que mirar para uma escala muito maior. O CP é o cliente potencial. Ele está chegando agora na tua base ou comprou apenas uma vez e está lá esquecido. E você precisa explorar ele para quê? Para que ele possa se transformar num... Vem comigo, gente. Num CMV. E o Below Zero, rei? O Below Zero é esse cara que você tem que demitir. Já imaginou isso? Demitir um cliente? Antiético, barganhador, baixa sua régua, vai lá, volta aqui, te liga aos finais de semana, nunca lá promove você nas redes sociais e, às vezes, baixa a tua régua e compra do outro. É o cara que você tem que demitir. Acredite, eu não atendo qualquer empresa hoje. Eu vou no local para entender como que está lá, eu olho o ambiente, entendo o sentimento do time. A última vez que isso aconteceu, o sócio era o problema do local. Eu cheguei no dono e falei, ó, enquanto você não desassociar do seu sócio, não faz sentido eu estar aqui. Ele acaba com a sua cultura. Não adianta eu vir aqui pegar seu dinheiro e não gerar o resultado que eu quero gerar. Porque, para mim, o resultado do cliente fala mais alto. A reputação é muito melhor do que um contrato para mim, tá bom? Fez sentido para você, gente? Sim. Vai listando quem que é o Below Zero aí, tá? Você já pensou, tenho certeza. Então, agora que você entendeu um pouquinho dessas categorias, analise sua base, veja quem são os CMV, o perfil do seu cliente ideal. Começa a prospectar mais em cima dessa classe. É lógico, rei, essa linguagem não é B2B? Você não está falando diretamente para a empresa? Sim. Agora, se você tem um supermercado, você não vai falar assim, ó, você não pode entrar, tá? Você compra pouco, você não pode falar isso. É B2C, da empresa direto para o consumidor. Agora, você vende para a empresa? Opa, você tem que ter mais critério na hora de dar venda, ok? E depois, por último, não menos importante, é entender a jornada de compra do consumidor, para saber qual o momento que ele se encontra. São 4, tá? Aprendizado descoberto, ele não sabe nem que você existe, ou ele não está inconsciente da dor dele, da necessidade dele. Reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. São essas 4 etapas que compõem a jornada de compra do consumidor. Então, uma vez que eu entendo isso, eu preciso entender também quais são os critérios da tomada de decisão dele. É o quê? Pagamento, forma facilitada de pagamento, esse é um critério interessante. É logística, é o que? É qualidade. Eu preciso entender esses critérios. Como que eu faço isso, gente? Entrevistando. Porque a persona, ela também tem 3 características. Primeiro, não é só uma, como eu falei para vocês. Segundo, ela muda. Você definiu sua persona agora, né? Daqui 1 mês, 2 meses, ela teve algumas nuances ali em alguns comportamentos. E terceiro, a melhor forma de você identificar essa persona é você entrevistando ela, é você conversando, é entendendo os ganhos. Como assim, ei? Eu pergunto para a Lige, por que você comprou de mim? O que foi determinante para você comprar de mim? E a Lige vai falar. Pergunto para o Cadu, ele vai falar. Aí eu tenho um monte de dados. Esses dados me dão uma leitura muito mais direcionada, uma leitura muito mais assertiva, ok? E também quem decide. Eu estou falando, às vezes, para uma pessoa, imagina você passar a proposta com aquela energia e, de repente, chega no final e o cara fala assim, então, mas não é comigo. Quem já aconteceu isso? Assim, pô, mesmo? Uma fala para você identificar isso, tá? Uma estrutura aqui. Você pergunta assim para a pessoa, fulano, tem mais alguém que precisa participar dessa nossa reunião ou é você quem toma as decisões por aqui? Anote isso, tá? Que aí vai economizar tempo para você. Eu já estou qualificando. Entendido isso, ó, uma vez que você entendeu esses 3 critérios, é fundamental. Um ponto aqui, tá? Antigamente as pessoas entravam no nosso site e ele tinha que ir lá preencher uma planilha para a gente fazer a qualificação para saber se essa pessoa estava apta para participar da nossa imersão. Nós tiramos isso. Nós diminuímos uma etapa da jornada de compra do consumidor. Como? Agora ele clica e vai direto para a gateway de pagamento. A gente só recebe o PIM, né? Toda vez que eu ouço, glória. Que é uma compra que aconteceu lá. Ó, tá vendo? Eu diminuí uma etapa da jornada de compra. Eu otimizei meu processo. Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim. Agora, essa é a estrutura que eu quero trazer para vocês aqui. Depois dessa estrutura, eu quero trazer um corajoso aqui. Você vai falar todas as objeções para mim.
e eu vou quebrar. Eu vou contornar essas objeções, tá? Primeiro, a cada 10 objeções, 8 se repetem. Quais são as principais objeções do seu nicho? Fala aí para mim. Não tem... Falar com meu marido. Vou falar com meu marido. É verdade. O que mais, gente? Vou pensar. Não tenho dinheiro. Tá caro. O que mais? Não tenho tempo. O que mais? Oi? Não preciso no momento. Pô, o que você vê aqui então, né? Sim, eu já empreendi nesse nicho, tá? Tô só olhando, tem disso também. Aí, às vezes, gente, eu já fui vendedor de loja da Mega Moda, não sei se você conhece a Mega Moda. É. Aí você descia o estoque todo, chegava lá, a pessoa falou assim, ai, depois eu volto, viu? Eu falo, Jesus, tem que subir essa escada de novo. Então, como que você lida com isso? Pô, eu criei nós temos técnicas para isso. Gente, vendas tem alguns pontos para você entender, tá? O conflito das emoções, é você lidar com a rejeição. E a rejeição dói, é ou não é? Quando você é rejeitado, ela dói. É você também ter técnicas, é você fazer números. No passado eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje. E como já dizia Dirron, ele falava o seguinte, compense em números o que te falta em habilidade. Não tem habilidade? Faça números. Então, quanto mais números eu fazia, mais eu vendia. Aí tem gente que não tem habilidade, não tem número. Aí entra para a estatística do Sebrae. É ou não é? Então, vamos lá. Outra coisa. Objeção é conflito e não confronto. Ok? A pessoa está em conflito com ela mesma, ela não decidiu ainda. Aí nós temos aqui, ó, rapidinho, 4 perfis comportamentais. Na imersão, a gente ensina isso com muito mais clareza. O executor, o comunicador, o planejador e o analista. Esses dois aqui, ó... Perdão. Esses dois aqui têm tomado decisão rápida. Estes dois aqui, ó, eles têm tomado decisão... Quem aqui tem tomado decisão demorada? Quem pensou muito nem precisa falar, viu, gente? Eu já sei que você demora para tomar decisão. Este aqui, ele precisa de 5 a 12 contatos para você vender. Aí você recebe o primeiro mão, você não vai vender para ele. Ok? Esses dois aqui, ó, eles são ótimos. Você pode utilizar elementos emocionais. E esses aqui, ó, elementos racionais. Ok? Já o executor, o comunicador, ele é muito louco. Ele já toma decisão rápida. Quem é assim? Eu tenho muito disso. Eu tenho esse aqui, ó, mais predominante, e esse aqui depois. Todos nós temos os 4, mas tem um que é mais predominante. Olha aqui, não é interessante isso? Quando você entende sobre pessoas, que é mais importante do que você entender sobre o produto, tudo fica muito mais claro. É ou não é, gente? Então, como eu entendo de comportamento, estudo isso o tempo todo, minha esposa é terapeuta, e a gente fica fomentando, troca de livro, experiência, pô, você fica muito mais... Por que fechamento brutal? É o sniper, né? O sniper é aquele que não erra. Ele segura a respiração na hora de atirar, ele olha altitude e longitude. É ou não é? Ele tem que ficar camuflado ao mesmo tempo, só que quando ele atira, ele é certeiro. É diferente do vendedor metralhadora, né? Fica para tudo quanto é lugar. Então, para você ser assertivo, você precisa estudar. Você precisa ter esse conhecimento. Como esse é meu core, ou seja, eu vivo disso, né, eu preciso fazer isso o tempo todo. Tá bom? Entenderam aqui, pessoal? Sim. Outra coisa, esses dois aqui, ó, são ótimos com pessoas. E esses dois aqui, ó, o executor e o analista, eles são ótimos com tarefas. Agora que eu entendi sobre o comportamento do ser humano, vamos entender um pouco mais aqui sobre essa estrutura, tá? 4 passos que são a chave para fechar qualquer venda. Primeiro, descubra a objeção. E aqui, o ponto não é por que você não quer comprar. Esquece por quê. A pergunta é, o que te impede? O propósito de toda técnica de fechamento é conduzir o prospect, ou lead, para uma pergunta de fechamento. O que é uma pergunta de fechamento? É aquela que compromete o cliente a comprar. Ok? Por exemplo, fala para mim, funciona? Fala, funciona? Funciona. Se eu te provar, você compra? Pronto. Pergunta eu estou comprometendo ela a comprar, sim ou não? Não, se eu te provar, eu compro. Então, tá bom, parabéns. Deixa eu te mostrar alguns depoimentos.
Já era. O que falta é isso, é essa confiança. E vendas é o quê, gente? É transferência de confiança. Tem gente que fala assim, mas venda é relacionamento, rei. Depois que você estabelece confiança. Se você não estabelece confiança, esquece. É ou não é? Você se relaciona com quem você não confia, meninas? Não. Primeiro você tem que confiar. Processo de venda é a mesma coisa. Primeiro você precisa estabelecer essa confiança. Aí tem alguns pontos que eu vou tratar um pouquinho mais à frente aqui. Primeiro passo, o que te impede de fecharmos agora? Pergunta de fechamento. Aqui eu preciso descobrir, de fato, qual que é a real objeção. O que está impedindo a pessoa de comprar agora? Ah, cara, eu preciso falar com meu marido. Isole a objeção. É só isso que te impede de comprar? Ou tirando isso, você fecha comigo? Hã? Que não tem pessoa que fala isso? Eu posso falar o seguinte, como que é seu nome? Cláudia. Fala para mim que você vai falar com seu marido. Eu vou falar com meu marido, depois eu te retorno. Tá, Cláudia, me diz uma coisa. Se dependesse só de você, você fecharia comigo agora? Então tem 50% do seu sim? Sim. Que bacana. Fala para mim. Quanto tempo você está com seu marido? 15 anos. 15 anos? O que você acredita que ele pensaria diferente que você não pode decidir por ele agora? Então, eu não sei como que está a relação bancária. Vai ter dinheiro ou não para pagar. Tirando a questão do dinheiro, então estaria tudo certo? Certinho. Se eu conseguisse viabilizar uma forma diferente de pagamento, você fecharia comigo agora? Sim. Então tá bom. Muito em breve eu entro em contato com você. Vocês fazem isso, gente? Eu estou fechando. Lógico, entenda, existem os níveis de controle, tá? Por isso que aqui o fechamento é brutal, hein? Os níveis de controle são controle, influência, não tem um controle, não tem influência. Está no seu controle se ele vai comprar? Sim ou não? Por exemplo, está no seu controle bater a meta todos os meses? Sim ou não? Não. Senão você bateria todos os meses, sim ou sim? Pronto. Você tem influência sobre essa pessoa? Sim. Você pode utilizar depoimentos, você pode utilizar que é prova social, você pode mostrar mais sobre o seu dia a dia. Para quê? Para convencer essa pessoa, trazer ela para o seu lado. E tem coisas que você não tem controle, não tem influência. Ansiedade, expectativa, frustração, decepção, depressão, está tudo em cima disso aqui, ó. É quando você se concentra em coisas que você não controla. É ou não é? Rei, qual que é a regra aqui? Lei de Pareto. 80, 20 e aqui. 0%. Está no seu controle criar um fluxo de cadência para você acompanhar esse cliente? A cada 2 dias você envia informação diferente? Tá. O que às vezes te falta é um modelo, que eu vou te dar aqui, tá bom? Então, agora que eu passei por essa etapa, o que eu vou fazer? Eu vou contornar essa objeção. Descobri que era o marido dela, você viu? Eu contornei a objeção. Eu tirei um sim dela, eu tenho 50%. Agora, se você fala assim, como que você disse mesmo? Qual que era a objeção que você tinha falado? Oi? Não precisa no momento. Ela fala que não precisa no momento, certo? Falou assim, olha, eu compreendo que você não precisa nesse momento, mas, de repente, tem algum membro da sua família que você possa ajudar, que eu sei que a cada 70% dos tomadores não toma para eles. É para neto. É ou não é? Para parente, para uma pancada de gente, menos para ele. Não é para ele se beneficiar. Entendeu? Então, lógico, eu preciso entender qual que é o momento de compra, porque uma coisa são motivadores de compra. Para eu fazer um bom fechamento, eu preciso levantar necessidade. Se eu não levanto a necessidade, esquece. O que é levantar a necessidade? Entender qual o motivo, qual que é o calo motivador, qual que é desejo, qual que é dor, qual que é necessidade que ele tem. Se eu não levanto isso fazendo perguntas direcionadas, esquece. A base de um bom fechamento é você levantar a necessidade. Então, se ela fala, não preciso no momento, eu errei nas etapas anteriores. Eu errei na prospecção, eu errei na qualificação. Então, vai chegar isso. Vai chegar. O tá caro, muitas vezes, é erro na prospecção, é erro na qualificação. Você está vendendo o produto certo para a pessoa errada. Todo mundo precisa do seu produto? Sim ou não? Todo mundo precisa tratar da imagem. Mas a maioria das pessoas não tem consciência disso. Então, ele fala, está caro, o nível de consciência dele é muito baixo. Ele não sabe o quanto precisa, mas precisa, tá? E aqui, ó, compreenda o cliente como eu fiz. Compreender, entender são palavras que geram empatia instantânea. Eu te entendo. Eu te entendo, Flávio.
Só que só eu te entendo não resolve. Eu tenho que me apropriar da parte da estrutura do que ela me disse. Flávio, eu te entendo que talvez no momento você não tenha tempo. Eu sei como que é corrida a vida. Entendeu? Me apropriei de parte da estrutura de objeção que ela me trouxe. E agora eu vou empregar a quebra, o contorno da objeção. Gente, meu tempo é muito curto aqui, não vou conseguir passar tudo o que eu gostaria. Quem está gostando? Fala, eu! Outra coisa, quem tem depoimento aqui? Se você entrar hoje no meu Instagram, tem um depoimento fixado lá. Várias pessoas falando do meu trabalho. Se você entrar agora no Google, colocar Ciência Sem Vendas, você vai ver lá um monte de pessoas falando do meu trabalho. Inclusive a Lu fez um vídeo bonito pra gente, né, Lu? Sempre utiliza aquele vídeo para a Lu, a Kátia, a gente tem uma pancada. Oi? É verdade. Pronto. Fico feliz. Quarto passo, avance. Tem gente que contorna a objeção, passa a proposta e fica olhando para a cara do cliente, tipo, e aí? Eu falei, então, gente, 95% das pessoas, segundo Robert Cialdini, o escritor do livro As Armas da Persuasão, são imitadoras, são passivas de uma atitude de outra pessoa, dos outros 5% que são iniciadores. Então, o que eu tenho que fazer como iniciador? Eu tenho que conduzir. Então eu tenho que fazer isso. Eu falo assim, então tá bom, vou liberar o pedido para você. Tudo certo? Vamos lá tomar um café comigo aqui? Senta aqui. Pronto, já era. O cara que faz isso já ganhou. Já ganhou. Você passa confiança. A doutora Bruna esteve aqui pela manhã, quando ela foi participar da nossa imersão, eu criei um fluxo de cadência para ela. Ela não me respondia. Ela tinha que estar aqui. E eu mandei uma mensagem matadora, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Antes de falar sobre essa parte, não me deixe esquecer, eu vou falar aqui com relação ao seu posicionamento. Gente, posicionamento é fundamental. Foi falado isso aqui. Chega nas redes sociais minhas lá, está tudo posicionado, é tudo pensado, estrategicamente pensado. Nós temos aqui o nosso parceiro, Pedro. Dá uma salva de palmas para o Pedro aí, gente. É quem faz esse trabalho fantástico para a gente. E está lá as gravações. Depois ele vai mandar esse conteúdo, você vai ver esse conteúdo lá na internet. Esses, né, Nutellazinho aqui. Você vai ver isso lá. Então, isso é o quê? Branding. Posicionamento, fixação da marca. É ou não é? Para gerar o quê? Familiaridade. Tudo que retém a nossa atenção tem 3 características, tá? Primeiro, relevância. Segundo, familiaridade. E terceiro, curiosidade. Não necessariamente nessa ordem. Você pode perceber que quando você para olhar, tem relevância, ou você já conhece, é familiar, ou é curioso. Faz sentido? Então, se você tem um tema que tenha tração com o perfil do seu cliente ideal, você vai tracionar ele. Você vai comunicar diretamente com ele. Essas técnicas que eu estou utilizando aqui me fez, esse mês, faturar mais quase R$70 mil. Só para vocês terem uma noção. Faz sentido aplicar, gente? Sim. É lógico, como eu falei, o tempo aqui é muito curto para a gente, né, ir com profundidade sobre isso, tá? Então, eu vou utilizar aqui a estratégia, o follow-up, que é o recontato, o remarketing no digital, para vender mais. Como? Entendendo de novo isso daqui, ó. Já que eu sei que 80% das vendas são realizadas entre o 5º e o 12º contato, o que eu tenho que fazer? Criar esse fluxo. Como que eu crio esse fluxo? Assim, o método 8x16. Durante 16 dias, eu falo com essa pessoa 8 vezes. A cada 2 dias, eu envio um contato diferente para ela. Olha só, daqui 2 dias eu vou enviar... Fala, gente, comigo? Depoimentos. Depois, eu vou conectar o lead nas minhas redes sociais. Importante você estar posicionado lá. Dá uma olhada nas minhas redes sociais para você acompanhar mais sobre o nosso trabalho. Lembra, motivadores de compra é diferente de momento de compra. Eu posso estar motivado, mas se eu não tiver dinheiro, eu não estou no momento. Eu posso ter motivadores, necessidades. Você também não vai comprar. Já aconteceu assim, gente? Você quer comprar, mas você não está bem. Bateu o carro, levou uma multa, brigou com o marido, largou da mulher. Você não está bem emocionalmente. Então, você precisa fazer esse fluxo até essa pessoa entrar no momento de compra. Tem pessoas que participam das nossas imersões que depois do 5º contato, a nossa equipe conseguiu trazer essa pessoa para dentro. Todas as vezes ele tinha uma desculpa, a gente quebrava, contornava a objeção e o fluxo novamente, até que a gente conseguiu converter. Mas o que é essa parada aqui, mensagem matadora? A mensagem matadora tem como principal objetivo você identificar se vale a pena você prosseguir com aquela pessoa ou não. Já foi ignorado aqui? Você manda lá, a pessoa fica cri, cri.
Vou ensinar vocês agora como que vocês fazem para mandar essa mensagem matadora. Vou utilizar aqui, tá? Falar assim, Ju, deixa eu utilizar, tá, Ju? Ju, estou passando aqui para encerrar o meu atendimento. Como nas últimas 3, 4, 5 mensagens eu não obtive retorno, eu acredito que você não esteja no momento de compra. Tá? Para não cair no risco de ser chato ou inconveniente, eu estou finalizando por aqui. Quando você decidir, caso você decida dar continuidade nesse atendimento, me chama novamente. Tá? Talvez eu não consiga manter as mesmas condições que eu havia separado e pensado para você. Tá? Fica à disposição. Muito obrigado. Pronto? Próximo. Next. Próximo. Faz sentido, gente? É isso. Eu faço isso, muita gente fala assim, não, Rei, calma aí. Foi o caso da doutora Bruna. Falou, não, Rei, calma aí, eu quero participar sim. Eu acho que eles também têm aquela coisa assim, como que você não vai me atender mais? Não vai mais me mandar mensagem? Eu sinto isso. De forma... Fala, não, eu posso mandar. De forma indireta, ele está se sentindo demitido. Entendeu? E ninguém gosta de perder. Nós temos aversão à perda. É ou não é? Nós temos aversão à perda, a gente não gosta de perder. Então, essa pessoa está conectada lá, está me vendo. O meu marketing está rodando, está aparecendo para ela. Aí eu mando isso? Não, calma aí, eu quero. Opa, deu sentimento de perda. Ok? E aqui, ó, você sabe o que é custo de oportunidade? O que é custo de oportunidade? Às vezes eu vou apresentar a proposta para o pessoal e o cara fala assim, cara, eu vou pensar. Aí eu falo assim para ele, falo assim, já ouviu falar que é custo de oportunidade? Ou ele fala assim, eu vou pegar o orçamento. Aí eu falo isso para ele, já ouviu falar de custo de oportunidade, fulano? Papariane aqui, né? Não, Rei, não conheço. Sabe quanto tempo vai demorar para você encontrar alguém tão qualificado quanto eu? Quanto de tempo? Quanto custa seu tempo? Quanto custa a necessidade que você está tendo agora? Ó, de novo, eu levantei necessidade, agora eu começo a martelar. É o momento que você torce a faca. Que agora você já sabe qual que é o calo motivador, agora eu vou martelar ele, até ele comprar. O que eu estou passando aqui, gente? Confiança, sim ou não? Sim. Fala assim, se eu não resolver, se a minha metodologia implementada e você aplicar conforme a gente discutiu, não resolver durante os próximos 90 dias, se a gente não conseguir aumentar o seu faturamento em até 50% nos próximos 90 dias, eu devolvo o seu dinheiro, está tudo certo. Diante disso, o que te impede de fechar comigo agora? Percebe? Confiança. Garantia também é um gatilho mental. E eu falo isso, gente. Tudo que eu estou aplicando aqui, eu falo isso. Tá? Eu vivo exatamente o meu método, aquilo que a gente ensina. Então, o custo de oportunidade é isso. É quando você mostra para a pessoa o quanto que ela está perdendo por não fechar com você. Quanto de tempo ela vai levar para encontrar alguém tão engajado, comprometido, qualificado como você. Quando você fala dessa forma, é muito, muito interessante que você conecta a pessoa que ela nunca parou para pensar sobre isso. Agora, mais uma palhinha aqui. Já ouviu falar dos dois custos? É praticamente a mesma coisa de forma diferente. O que é o custo? O que é os dois custos, Rei? Custo de ter, custo de não ter. Quanto custa, por exemplo, você participar da imersão empresarial Ciências Sem Vendas? Sei lá, custa X, custa X. Quanto está te custando não participar e não ter noção sobre gestão, liderança, marketing, vendas, entender o cenário da sua empresa, conhecer ferramentas gerenciais que você vai ter muito mais clareza no seu negócio. Não está te custando não ter o direcionamento necessário. Percebe? Custo de ter, custo de não ter. Quanto está te custando não ter um bom marketing? Mas custa X, pô, não vou contratar a Nádia, não vou contratar a Kátia, que custa X, pô. Quanto está te custando não ter o posicionamento necessário para você atrair as oportunidades que você tanto precisa? Esse é o custo de ter e o custo de não ter, tá? Gente, eu tenho uma rapidinho, já estou terminando. Eu tenho aqui uma proposta para vocês. Quem gostou, gente? Fala, eu! De verdade. Você ficaria comigo aqui mais 2 horas? Sim. Então tá bom. Eu tenho uma proposta para vocês aqui. Mas é uma proposta que não vai para mim. É uma proposta para uma causa que a gente defende. Apenas hoje. Não vai dar 5 horas que você vai dar tempo, né? Que não vai dar tempo. De R$ 197 por apenas R$ 97, você vai ter acesso a esse curso online. Se você tirar 20 minutos por dia, você termina ele em 7 dias. É uma jornada de uma semana, onde você vai aprender, você vai para um grupo exclusivo comigo e com alunos do Brasil inteiro por apenas R$ 97. Mas apenas hoje, tá? Porque esse QR Code aqui, ele expira. Esse é o Projeto Moçambique. Todo recurso adquirido dessa palestra será revertido para essa causa. A gente ajuda essa causa, tá? Através do Missionário Domingos, ó. E 10% também do faturamento das imersões a gente canaliza para lá. Como diz a Rose Nossa, responsabilidade social
é fundamental. Não é, Rose? E responsabilidade social é isso. Empreender também, a sua empresa precisa dar certo. Quando ela dá certo, é uma das maiores ferramentas de transformação social, é o seu negócio. É ou não é? Porque empreender não é só sobre você, é sobre o seu bairro, sobre o seu país, sobre a sua nação, sobre as pessoas que estão lá, que depende disso. Ok? Então está aqui o QR Code, você pode escanear, enviar aqui para o número 99751-3372, vai aparecer o número do meu banco, porque senão iria diretamente para a plataforma. Tá? E você pode chamar isso aqui e manualmente a nossa equipe coloca o seu e-mail lá e você já tem acesso também a esse conteúdo fantástico. Tá? E eu quero fazer um convite para vocês. Dia 23 agora, nós teremos a imersão empresarial Sem Isso Sem Vendas aqui em São José do Rio Preto, lá no Cassino Tower, da nossa parceira, né, a Rosala. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês. Para quem não segue o nosso Instagram, as nossas redes sociais, é só você, tá, tirar a foto aqui e conectar com a gente lá. Prazer enorme, mais uma vez, estar aqui pela segunda vez no palco do Meta Influencer. Isso, gente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu!